Olá novamente. Hoje a intenção é discutir um pouquinho sobre quando indicar, como planejar uma intervenção dentro do contexto da reabilitação neurofuncional, né, dentro do contexto especificamente da fisioterapia neurofuncional, incluindo a TDCS. Então, o primeiro passo é o que a gente conversou anteriormente, entender quais são as contraindicações. Então, ter certeza que a criança tem idade mínima, tem condições físicas de fazer uma intervenção dentro dos 10 dias, com frequência de 5 sessões semanais, que ela tem os exames necessários para garantir o planejamento e a identificação de possíveis contraindicações. Aí, entre esses exames, a gente destaca, né, se a criança tem uma lesão encefálica, um exame de neuroimagem, mas sempre um exame de eletroencefalograma. Eu acho que ter um exame de eletroencefalograma é o que melhor pode garantir o máximo de segurança para essa criança durante a intervenção, que é para a gente realmente conhecer o padrão de atividade elétrica, identificar se ela tem ou não tem uma crise e se tem, como é essa crise. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, muito relevante a ser considerado e que as famílias deveriam saber. Por mais que ele não esteja tão descrito na literatura, não tem um artigo que está lá dizendo, olha, tem que ter. Mas se eu quero mexer com uma corrente elétrica, com uma atividade cerebral, que é uma atividade elétrica, eu preciso conhecer isso para ter certeza que eu vou executar um tratamento com uma margem segura e próspera de resultado. É ver se a criança tem algum implante metálico, se ela tem alguma lesão no couro cabeludo, se passou por alguma cirurgia. Então, é conhecer profundamente a história clínica dessa criança, né? A avaliação, ela começa desde o primeiro momento, a história que você quer colher dessa família é desde o primeiro momento descobrir que eu estava grávida. Eu acho que esse é um bom ponto de partida. E tudo que aconteceu clinicamente com aquela criança, olhar todos os exames, reconstruir essa história junto com a família, em riquezas de detalhes, né? Hoje, nos procedimentos de avaliação, eles duram em torno de 2, 3 horas, porque eu preciso entender profundamente todo o histórico daquela criança, clínico. E depois disso, entender quais são os objetivos dessa família. Por que ela está te procurando? Esses objetivos são palpáveis de serem atingidos neste momento? Eu preciso ir construindo a aquisição desse objetivo, né? Não é porque eu quero lá aquela atividade, eu quero que a criança caminhe, que eu tenho que começar do caminhar. Tem muitos casos de crianças que a gente vai começar por passos anteriores, com objetivos anteriores. E eu acho que é importante considerar um objetivo que faça total sentido emocional e de vida para aquela família e para aquela criança, e que nós consigamos ter uma interpretação técnica desse objetivo. É realmente possível alcançá-lo. E quando a gente pensa no realmente é possível alcançar esse objetivo, é uma cascata de variáveis que tem que ser analisadas. Então, a condição de saúde, o que ela representa, nós temos hoje diversas condições de saúde que têm classificações prognósticas, então a condição de saúde, o quadro clínico neurofuncional da criança, o prognóstico daquela criança, todos os fatores positivos para a aquisição daquele objetivo, mas também todas as barreiras para a aquisição daquele objetivo, porque quando a gente pensa no objetivo terapêutico, ele tem que estar muito claro e cristalino para todo mundo, porque embora a gente viva um momento onde essas crianças passam horas e horas em centros de reabilitação, que elas têm agendas mais intensas que executivos, né? Muitas vezes as famílias falam, ah, a agenda dele é pior do que de um executivo de uma multinacional, e isso é verdade. A gente precisa entender se a dinâmica toda daquela família, a logística diária, permite a vivência daquele objetivo, né? Então, eu quero que a criança caminhe, mas ela precisa de um recurso auxiliar de marcha, ela precisa de um andador, tem esse andador?
ela tem aonde caminhar com esse andador, ela tem como transportar este andador. Inúmeras vezes eu recebo crianças que têm um andador, mas que esse andador está dentro do serviço de fisioterapia, porque é difícil para a família levar de um lugar para o outro, porque não dá para a criança caminhar dentro de casa, não dá para levar para a escola. Então, se o objetivo, por exemplo, é caminhar, será que se esse andador está só na fisioterapia, eu vou conseguir explorar de fato dentro da vida da criança essa mobilidade com o andador? Será que realmente esse é o momento de intensificar? Porque pensar na TDCS é pensar em intensificar pontualmente um treino para fortalecer o processo de aprendizado desta habilidade, desta atividade, para que a criança possa levar isso para a vida dela. Né? Hoje a gente vem observando dois momentos de resultado. Eu converso muito isso com as famílias durante a avaliação inicial, que é o resultado que a gente vê nessa janela curta de tempo de 2 semanas, então a gente vai acompanhando a criança ao longo das 10 sessões, e a gente vem observando resultados promissores no final dessas 10 sessões, do ponto de vista técnico, e na grande maioria das vezes a própria família fala, não, realmente mudou aqui, eu consegui visualizar essa mudança, eu consegui sentir essa mudança no dia a dia da criança. Mas a gente vê com muito impacto essa criança continuando a evoluir em torno de 8 a 12 semanas após essas 10 sessões. Tanto é que este é o intervalo de tempo que a gente foi estabelecendo ao longo desses 10 anos, entre um período de 10 sessões envolvendo a TDCS e o outro período de 10 sessões envolvendo a TDCS, né? A gente pode discutir como que a gente chegou, mas dentro de um contexto geral, a gente, quando chegou nesse modelo de realmente vamos fazer 10 sessões com frequência de 5 sessões semanais em 2 semanas consecutivas, esses são os nossos melhores resultados. A gente veio para um outro ponto. Ok, mas dentro da nossa área, você não resolve tudo que você precisa, você não contribui tudo que você poderia com uma única intervenção. Então, quando fazer a segunda intervenção? Então, a gente começou a acompanhar os pacientes, avaliando eles semanalmente. E a gente foi percebendo que eles vão melhorando e quando chega perto de 8 a 12 semanas, na média dos nossos resultados, esses pacientes começam a entrar num platô. E quando eles entram neste platô, a gente começou a analisar. Então, se eu fizer mais 10 sessões depois desse período, eu consigo de novo ter um bom resultado? E os nossos dados eles mostraram que sim. Então, hoje esse é o modelo que a gente usa no nosso serviço. A gente faz as 10 sessões, dá um intervalo mínimo de 8 semanas para ver como que essa criança está, se o resultado foi realmente positivo, se ela conseguiu consolidar o aprendizado desses resultados obtidos com a intervenção, e a gente vai acompanhando. Quando ela começa a entrar já dentro de um contexto de estabilidade, a gente entra novamente com um período de 10 sessões. Quer dizer que esse é o modelo mais correto? Não, quer dizer que este é o modelo que toda a nossa experiência e análise cuidadosa de todos os nossos dados, de todos os nossos resultados, nos mostraram que é o modelo mais ideal neste momento da nossa história. A gente já tentou fazer com um intervalo de tempo menor, mas o resultado não foi bacana, colocar um tempo muito maior, o nosso resultado também não foi tão bacana, então a gente estabeleceu dessa forma. Então, se eu estou considerando 2 períodos de possíveis resultados dessas 10 sessões e ao longo das semanas subsequentes, o meu planejamento envolve esse todo. Então, a criança tem que ser capaz de fazer essa intervenção de 10 sessões, mas manter este treinamento e, principalmente, vivenciar dentro da sua rotina essas habilidades, esses resultados, porque se ela for ficar o dia inteiro só fazendo um treinamento, quando que eu vou conseguir olhar se isso de fato impactou ou não a vida dessa criança? Há algumas semanas, meses atrás, a gente recebeu um artigo de um revisor que questionava muito o resultado da TDSS na participação. Eu não sei se todas as famílias têm um conhecimento do que a CIF, né, do que é essa classificação internacional de funcionalidade. E a gente tem 3 grandes aspectos, vamos dizer assim, né, que é a estrutura e a função, que é
o nosso corpo, o organismo, vamos pensar no músculo, né? Então, assim, quando eu penso em tratar o músculo, quando eu penso em tratar realmente uma estrutura, uma função desse indivíduo. Tem a atividade, né, o caminhar, o sentar e levantar, como exemplos, e tem a participação, né, enquanto isso impacta na participação dessa criança, no dia a dia dela, né? Então, assim, se ela está de fato caminhando na comunidade, ela está caminhando na escola, isso favorece a sua participação, algum aspecto dificulta essa participação. Eu lembro que esse revisor, ele questionou e a nossa resposta foi super clara. Nós não temos estudos analisando a participação. Praticamente a gente não tem estudos na pediatria que avaliaram com instrumentos com qualidade se a TDCS contribui ou não na participação dessas crianças ao longo da história da TDCS. E o nosso olhar começa a se tornar cada vez mais específico. A gente já vinha nessa movimentação de discutir com as famílias, de mensurar, mas de uma forma não válida, né, não tão robusta assim, a participação. Aí, nos últimos anos, a gente conseguiu começar a usar de uma forma padronizada instrumentos que avaliam essa participação, e durante esse processo se tornou muito claro na nossa cabeça que essa criança precisa, de fato, viver a vida dela com esses resultados, para a gente entender se isso está contribuindo ou não está contribuindo para a criança dentro do seu contexto máximo de vida. Então, quando eu penso dentro dessa vertente, é um planejamento bastante amplo, porque é um compromisso que é construído junto com a família, no sentido de eu vou treinar aqui, mas ele tem que ter tempo e possibilidades de viver isso no dia a dia dele. Para que então, no final de 2, 3 meses, a gente consiga sentar novamente para conversar e juntos entender se essa foi uma intervenção válida, se ela realmente contribuiu com a vida dessa criança, ou se essa não foi uma intervenção válida. Porque se ela não for válida, ela não tem que ser executada novamente, né? Não, vamos fazer mais uma vez para ver se dá certo, vamos fazer mais uma vez para ver se dá certo. Este é um modelo que, pelo menos nos serviços que eu coordeno, a gente não acredita. No final desse processo todo, a gente tem que chegar a uma conclusão junto com a família se foi positivo ou não foi positivo, e o quanto foi positivo. Vale realmente a pena investir novamente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente nessa intervenção ou não? Porque senão a gente só sai fazendo, sem ter muita ideia de para onde a gente está indo, né? É correr dentro de um quarto escuro tentando encontrar uma porta pequenininha. E a criança não precisa disso. Então, o estabelecimento, né, estabelecer um objetivo terapêutico junto com a família envolve entender toda a magnitude da dinâmica dessa criança. E qual que é o melhor objetivo, aquele que pode impactar de fato na vida dela neste momento, para que a gente consiga ir contribuindo para que ela seja mais feliz, né? Porque assim, a criança conseguindo se movimentar, se comunicar, participar, ela vai ter muito mais vivência, uma utopia de um adulto achar que o objetivo de uma criança ele é diferente do que se quer ser feliz. Os objetivos dela, para você conseguir envolver a sua presença, a sua motivação, ela tem uma relação muito íntima com querer ou não querer fazer. E a criança, diferente de nós, que não temos muita alternativa, a gente faz muita coisa que a gente não quer, a gente faz muita coisa que não necessariamente faça a gente tão feliz, é ser feliz, né? Então, assim, o que isso impacta realmente na vida dela? E com este objetivo que eu faço um planejamento. Então, vamos supor que realmente o nosso objetivo é melhorar a mobilidade com o andador adaptado, né? Esse é o nosso objetivo e que realmente a criança tem um andador, tem possibilidades e locais para caminhar, está tudo organizado, tanto a nossa equipe quanto a equipe externa, ou se é um paciente nosso, todos nós estamos organizados para vivenciar esse treinamento, e aí a decisão está tomada.
não tenho contraindicações, conheço bem o histórico clínico, os exames de neuroimagem, o exame de eletroencefalograma, todos esses exames complementares. Essa criança não tem nenhum fator estrutural, né, de estrutura e função que limite a aquisição deste objetivo, porque, por exemplo, uma criança que precisa melhorar a qualidade do movimento para se locomover e tem uma deformidade ortopédica estruturada com indicação cirúrgica, este é realmente o melhor momento para fazer uma intervenção como essa? Não, porque por mais que a intervenção seja promissora, ela não vai resolver uma deformidade estruturada. A criança precisa passar por um procedimento, ela precisa tratar essa deformidade para que então a gente consiga melhorar o desempenho naquela atividade e, consequentemente, na participação dela do dia a dia. Então, eu não tenho nenhum fator limitante para que essa atividade seja melhorada ou adquirida. Tem toda uma organização logística para a intervenção ser realizada e para manter o treino e as vivências de fato dessa atividade durante o dia a dia. Então, nós optamos por fazer uma intervenção com a estimulação transcraniana. Então, acho que esse é o momento importante onde isso acontece. E aí começa esse processo. Ok, então eu preciso entender qual que é a área encefálica que eu vou abordar e qual é o tipo de treinamento neurofuncional que eu vou executar. A gente não opta por fazer TDCS se a casa não está organizada. Então, se eu não conheço qual que é o melhor método, técnica, recurso, cinesioterapêutico, que essa criança responde, então eu tenho que saber qual é o tipo de treinamento de fato que essa criança responde para treinar esta atividade, para treinar esta função. Porque senão eu saio fazendo um monte de coisa numa tentativa, essa meta de entender qual é o melhor recurso cinesioterapêutico para treinar essa atividade, não é o momento de fazer TDCS. Eu vou pensar na TDCS quando isso está definido. Então, eu já tenho a definição concreta de qual é o tipo de treinamento cinesioterapêutico que eu vou executar. E aí, então, eu começo a pensar na área encefálica. E a gente, didaticamente, no nosso serviço e até nos processos de formação, quando a gente dá o curso de capacitação, a nossa grande sugestão é pensar assim, essa criança tem um déficit de controle motor voluntário, ela tem dificuldade de executar o movimento voluntariamente, ela tem uma dificuldade na qualidade desse movimento, ela tem uma dificuldade na programação desse movimento. A gente sabe que os pacientes de cinéticos, né, distônicos, com corioatetose, eles apresentam uma dificuldade na programação do movimento. Eles sabem qual é o movimento que eles querem realizar, mas na hora de executar essa programação não tem qualidade, né? Ela tem a principal defasagem é no processo de programação no movimento. Ou não. Essa criança, na verdade, tem uma dificuldade de ajuste postural, de equilíbrio, de coordenação, de parametrização, e aí a gente vai pensar numa estimulação cerebelar, né? Ela executa, mas durante a execução dessa atividade, esses ajustes não são feitos de forma eficiente a manter a qualidade e eficiência dessa atividade, dessa função, ou não. Olha, esse paciente, ele realmente, essa criança, tem uma dificuldade relacionada à atenção, à seletividade de atenção, à sustentação de atenção, ao planejamento, à requisição de habilidades de memória, e aí é uma outra área cerebral, ou não, olha, a criança já está caminhando, a dificuldade dela é automatizar, e aí a gente nem vai pensar na estimulação encefálica, eu posso pensar na estimulação transespinhal, pensando em automatismo da marcha, e hoje a gente tem várias outras vertentes que é pensar em condicionamento físico, a gente tem áreas que a gente já começa a ter um conhecimento mais amplo na pediatria, que se eu estimular eu vou aumentar, eu vou melhorar a percepção de esforço. O que isso quer dizer? A criança vai ser mais tolerante
a executar aquele esforço durante o treinamento e com isso indiretamente eu consigo melhorar o condicionamento físico, né? O desenvolver esse condicionamento físico. A gente tem hoje a possibilidade de pensar em influenciar o sistema vestibular, que vem se tornando uma grande ferramenta para melhora de ajustes posturais, principalmente nos pacientes mais gravemente acometidos no que se refere a controle de cabeça, controle do tronco, durante a execução de atividades. Então, existem muitas possibilidades, mas o mais importante é pensar, eu faço uma intervenção com um objetivo muito bem definido. Para a construção deste objetivo, no que se refere a TDCS, existem muitas etapas. Existe a etapa de entender toda a história daquela criança. Existe a etapa de estudar e compreender os exames de neuroimagem, o exame de eletroencefalograma e compreender quais são as informações que eles me dão, que são informações que vão favorecer a utilização da TDSS, mas podem dificultar ou contraindicar que ela seja executada em determinadas áreas, até mesmo por segurança ou ausência de possibilidades de efeitos. Então, eu tenho que entender qual é a dinâmica de vida daquela criança. Como que é o dia a dia dela? Aonde esse objetivo se encaixa? Ele é possível de ser vivenciado? Ou ele vai ser só um objetivo treinado na fisioterapia? O quadro neurofuncional daquela criança permite que esse objetivo seja alcançado? Eu brinco muito que a TDCS é um bom recurso a otimizar os resultados no quase. A criança está quase sentando sozinha, a criança está quase ficando em pé sozinha, ela está quase automatizando os passos no andador, ela está quase se locomovendo com o andador. Que você vê que aquilo é palpável, que aquilo de fato vai acontecer e que você precisa otimizar. TDCS não muda histórias no sentido de um objetivo que não pode ser alcançado se tornará palpável com a utilização da TDCS. Ela não é esse tipo de recurso. Ela não pode ser um recurso tipo assassino de aluguel. Não sei o que fazer, eu vou aplicar ela. Eu saio aplicando, aí eu aplico hoje de um jeito, amanhã eu aplico do outro, hoje eu aplico aqui, amanhã eu aplico ali, eu vou testando, né? As nossas crianças não são ratos de laboratório, né? Elas são crianças. A nossa intervenção tem que ser muito bem fundamentada, muito bem planejada, para que ela vivencie um treino com qualidade e que ela explore isso, ela tem que estar bem durante aquele treino. Você tem que ver aquele olhinho brilhar durante aquela atividade, né? Eu tenho uma pacientinha minha, a Gabizinha, que ela não fala verbalmente, mas eu falo que ela fala através do olhar e do brilho do olho dela. Se você pegar e inventar uma brincadeira de criança pequenininha, né? Se inventar uma história gigantesca, ela dá uma olhada, tipo, o que você está fazendo hoje? Em contrapartida, se você virar para ela e falar assim, Gabizinha, hoje a gente precisa ficar em pé lindamente e andar dobrando mais o joelho. É o momento que ela olha e fala, ok, e que eu consigo ver nos olhos dela que ela fala, ficar em pé lindamente eu quero, dar um passo maior e andar com mais qualidade eu quero. Então, assim, como que é essa criança durante esse treino? Quando você tem essa base sólida desse objetivo, quando o time é um só, a família, o terapeuta, a criança, está todo mundo no mesmo time, né? Todo mundo que está envolvido vai participar intensamente, é o momento exato que a gente pode pensar na TDCS, porque a TDCS é um recurso, ela é um recurso que vai otimizar todo esse treino, esse resultado desse treino. Ela vai favorecer o aprendizado daquela habilidade. Tudo isso tem que estar muito bem organizado, porque diferente do que a gente fazia há 4 anos atrás, que era quase 4, 5 anos atrás, uma receita de bolo. A criança tem paralisia cerebral espástica, lesão em áreas motoras, vamos estimular o córtex motor e ponto. A criança é uma criança que tem uma ataxia, tem um déficit de equilíbrio, vamos estimular o cerebelo. Era muito mais simples, era uma relação direta com a lesão.
Só que quando a criança tem uma disfunção, ela tem uma lesão, qualquer alteração durante o seu desenvolvimento, eu tenho que começar a ter um olhar muito específico, muito peculiar para ela. Porque por mais que tenha uma área de lesão, eu tenho muitas áreas disfuncionais. E, de novo, nós não tratamos diretamente uma lesão, mas a gente visa tratar as consequências dessa lesão a nível do sistema nervoso central e repercutir e permitir com que isso repercuta positivamente no desempenho da criança no dia a dia. E para isso eu vou pensar em áreas disfuncionais e eu tenho que ter um olhar extremamente individualizado para cada criança. Então, o primeiro passo para pensar em TDCS com qualidade e pensando de forma segura e eficiente é conhecer muito profundamente a criança, a família e a história dela, o contexto de vida dela, em toda a sua magnitude, não só no recortinho de tempo. Espero que essa discussão seja boa para todo mundo que está assistindo começar a pensar nessas vertentes como um todo e a gente, com o passar dos dias, consiga ir aprofundando o nosso conhecimento sobre TDCS e construindo boas estratégias de intervenção. Um beijo enorme.